oficial para visita técnica ao porto de Singapura, no período 31 de agosto a 6 de setembro, em Singapura. Esclarece ainda que a viagem não acarretará ônus ao erário. Em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, se os deputados e os deputados estiverem de acordo, pelo menos como se encontram, aprovado o requerimento. Senhoras deputadas e senhores deputados, nós temos do artigo 6, inciso 1º do Regimento Interno, convoco Vossas Excelências para uma sessão extraordinária a realizar-se hoje, 10 minutos após o término da presente sessão, ou às 19 horas, caso a sessão não atinja o seu tempo limite, com a finalidade de ser apreciada a seguinte ordem do dia. Projeto de Lei 727 de 2019. Antes de dar início à votação dos requerimentos, queria agradecer aqui a Câmara Municipal de Tirapina, na figura do seu presidente, doutor Fernando, que hoje traz a Câmara Jovem para visitar o nosso Parlamento Estadual. Então, peço uma salva de palmas aqui dos deputados presentes aos vereadores jovens da cidade de Itirapina. Há sobre a mesa requerimento de urgência do projeto de lei 113 de 2019, de autoria da nobre deputada Isa Pena, para discutir pelo tempo restante de 6 minutos, o nobre deputado Douglas Garcia. Estamos de volta com a sessão ordinária transmitida ao vivo pela TV Alesp. Neste momento preside a sessão o deputado Cauê Macris, presidente desta casa. Com a palavra, o deputado Douglas Garcia. Senhor presidente, caros pares aqui presentes, é uma honra retornar a essa tribuna, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Queria saudar toda a casa, aos servidores da Assembleia, ao público que nos assiste aqui na Galeria da Assembleia Legislativa e também da TV Alesp. Senhores, hoje mais cedo eu assisti o pronunciamento da deputada Isa Pena com relação ao seu projeto, que já me manifestei contrário por diversas razões. A principal delas é que esse projeto trata a mulher, qualquer um que se autodeclarar mulher. Não é justo para as mulheres que qualquer homem que de repente se achar mulher, se autodeclarar mulher e for agredido entrar nas estatísticas de violência como violência à mulher. Isso não é justo, isso é uma afronta aos direitos das mulheres, inclusive em cuspir na cara das mulheres de forma em geral. Segundo ponto, é um projeto que ele basicamente tira aquilo que deveria ser feito pelo próprio gabinete da deputada Isa Pena e transfere essa competência para o Estado, porque ela nada mais quer do que um dossiê de violência contra as mulheres. Por mais que eu tenha falado aos deputados que a violência ela deve ser combatida de forma geral e não especificamente a um determinado grupo, mas de forma geral. Veja bem, é completamente injusto. Se fosse um projeto voltado à violência doméstica, eu até entenderia, eu até veria que, de fato, nós temos aqui um índice de violência doméstica maior que recai sobre as mulheres. Mas ela está falando de violência de forma geral. No Brasil, mais de 91% dos homicídios que acontecem são homicídios, o quê? Homens, são homens que estão morrendo, não são mulheres. Infelizmente, tanto homem quanto mulher é ruim, é péssimo, não estou querendo relativizar aqui a vida de absolutamente ninguém, porém, é um projeto desnecessário nesse sentido. O que a deputada Isa Pena quer, de acordo com o objetivo dela, é combater a violência contra a mulher. Porém, a criação desse dossiê não combate a violência contra a mulher. O que combate a violência contra a mulher é aquilo que nós temos respaldado principalmente no Congresso Nacional, já que é muito difícil para uma Assembleia Legislativa legislar sobre direito penal. O que é garantir às mulheres o seu porte à arma de fogo, porque uma arma de fogo faz muito mais por uma mulher para protegê-la do que o movimento feminista fez em toda a sua história. É isso que nós precisamos garantir às mulheres, o seu direito à legítima defesa. Não tem como você comparar um estuprador sendo um homem com a força que ele possui, a questão da estrutura óssea, a questão da estrutura muscular contra uma mulher, porque é lógico que o estuprador estaria em vantagem. Você só colocaria em pé de igualdade se desse à mulher a sua legítima defesa, portando sim uma arma de fogo. Mas o deputado quer promover a violência com mais violência. Mentira! Você não consegue combater a violência ou diminuir o índice de estupro soltando pombinha na orla de Copacabana ou falando para o estuprador que ele não deve fazer isso, porque é lógico que ele sabe, que ele tem ciência dessas coisas. Então esse projeto, ele não serve para absolutamente nada, a não ser trazer gastos para o Estado. Mas não, a gente vai usar servidores que já existem, servidores que poderiam estar utilizando seu tempo para fazer outras coisas extremamente mais importantes.
use, é claro, os assessores do seu gabinete, para poder pegar todas as relações de informações que existem de violência contra a mulher. Você tem aí a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, você tem o Ministério da Justiça e de Segurança, você tem um monte de ministérios e secretarias que fornecem dados com relação à violência à mulher, e pode pegar esses dados através dessas secretarias, através desses ministérios, através dessas instituições. Não é necessária a criação de nenhum dossiê de combate à violência contra a mulher. Ai, deputado, você é favorável à violência contra... Você é favorável à violência à mulher? Não, sou radicalmente contra, mas qualquer política voltada nesse sentido, principalmente tratando-se da bancada do PSOL, eu vejo como pura hipocrisia. Até agora eu ainda não vi o pessoal vir aqui em cima na tribuna para se dizer contrário à forma com que o seu líder de bancada tratou uma ativista aqui no auditório Franco Montoro quando desceu a microfonada no braço da mulher. Aí sim eu vou passar a acreditar que o pessoal quer combater a violência contra a mulher, quando eles começarem por dentro do próprio partido. Enquanto isso não se iniciar, eu vou dizer que é pura demagogia, pura hipocrisia, e esse projeto não serve para absolutamente nada. É um projeto completamente desnecessário, que só vai inchar o Estado, que só vai fazer com que os servidores percam tempo fazendo o trabalho que deveria ser da assessoria, da deputada Isa Pena. Ela está transferindo competência que deveria ser do gabinete dela para o Estado. Ora, se for assim, muito fácil. Agora eu quero criar um dossiê a respeito de tudo quanto é dados que eu quero ter na ponta do dedo, na ponta da caneta, e eu quero transferir essa competência para o Estado. Não, quem deve fazer isso são os assessores do meu gabinete. Então eu peço aos deputados dessa casa, votem contrários, absolutamente contrários. Votem em medidas enérgicas, substanciais, que vão garantir, sim, a segurança da mulher, e apoiem aqueles projetos que vão garantir sim a segurança da mulher e que vão intimidar os bandidos, como a gente tem um projeto muito lindo da deputada Janaína Pascoal, que prevê ensinar as meninas nas escolas a lutar, a se defender, né? Defesa pessoal. Isso é maravilhoso, isso é um projeto que precisa ser incentivado, não é? E não esse tipo de projeto que está sendo trazido aqui para essa casa nesse momento. Outro projeto que eu creio ser muito bacana é a castração química aos estupradores, que está lá no Congresso Nacional, e que inclusive a bancada feminista nunca se colocou favorável a esse projeto, né? Foi protocolado pelo presidente Bolsonaro. Então, senhores, vamos ser razoáveis, votem com consciência, votem contrário ao projeto 113/2019. Muito obrigado, senhor presidente. Para discutir a favor ao requerimento de urgência, o nobre deputado Campos Machado. Senhor presidente, senhores deputados, começo dizendo que quem planta espinhos não pode andar descalço. Pensando nisso, deputado Enio Tato, eu fui procurar em Aurélio Buarque de Holanda o que significa a palavra traição. Dante Alighieri, na sua obra Divina Comédia, traçou o círculo do inferno e colocou a palavra traição no último círculo. Eu começo aqui me referindo a uma traidora, oportunista de quinta categoria. Traiu o seu mestre. Traiu o professor Miguel Reale. Miguel Reale, Zé Carlos Dias subscreveram o pedido de impeachment da nossa presidente Dilma. Aí surgiu a oportunista. Essa oportunista, que não sabe a quem servir, tem dois senhores. Não sabe se serve a Jair Bolsonaro ou se serve ao João Agripino. Ela pendura da balança. E eu fui ler hoje, nem devia ter lido esse lixo que a deputada Janaína colocou, aliás, deputada, desculpe, a senhora Pascoal, inseriu
lá nos seus comentários, se me engano, no Facebook. Deputado Barbieri, com leviandade, com falsa ironia, o que é que fez a rainha da indústria da cesárea? O que é que fez? Passou, escreveu 50 páginas, ou 40 folhas, ou linhas, se referindo ao tal dono do PTB. Deputado Roque Barbieri, eu tenho um partido só na vida e tenho lado. A senhora Pascoal não tem lado. Ela não sai mais do palácio. Ela não sabe se é Jair Dória ou se é João Bolsonaro. Como é que eu posso admitir que esse texto de quinta categoria, senhor presidente, de quinta categoria, o que ela se propõe fazer aqui com uma leviandade impressionante? Atribuir a mim, deputado Barros Munhoz, o deputado Roque Barbieri, o dono do PTB, a deputada Sérgio Pascoal vai sair do plenário. Eu não sei falar quando a pessoa não se encontra aqui, mas esse texto aqui, deputado, está cheio de alevosias. Além de agredir a Assembleia, dizer que a Assembleia não fez nada, nunca fez nada. A senhora Pascoal, de ofensa em ofensa, ela vai dizendo, se refere até às verbas de gabinete do deputado. Minha verba de gabinete, que é dentro da lei, nunca ultrapassou os limites. Ela traz essa pequenez para discutir, traz pequenez de cargos, ela traz aqui insinuações, não apenas contra mim, contra a casa, que eu estou aqui há 30 anos e nada fiz, que a Assembleia nunca fez um projeto que tivesse força, a não ser o projeto dela. Esse projeto macabro, aprovado nesse acordo falaciano, não palaciano, falaciano, entre a senhora Pascoal e o senhor governador. Um projeto maluco, que só tem o CRM para defender contra 1000 entidades médicas. Mas, deputado Roque Barbieri, esse amontoado de infâmias, de insinuações, de graça, por quê? A senhora Janaína Pascoal perdeu o meu respeito quando ela não se portou aqui como deputada à altura da grandeza desta casa, quando fez insinuações a deputados. Me pediu que não falasse mais o nome dela. Não falo. Eu só me refiro à senhora Pascoal. Senhor presidente, só um minutinho, deputado Campos Machado. É que eu fui informado agora que a CPI da táxi aérea está rolando e a sessão já está aberta aqui na ordem do dia. Peço ao secretário-geral parlamentar que mande imediatamente parar o andamento da CPI ou qualquer outra comissão que esteja andando na casa, uma vez de que nós já abrimos a ordem do dia. Com a palavra, deputado Campos, e repõe o seu tempo, Campos. Salve, senhor presidente. Nesse texto, digno de um lixo, ela diz que eu apresentei um projeto que me foi solicitado por um grupo que estuda gastronomia.
E que essa casa só se faz homenagens, só se faz elogios, prêmios. Por que a senhora Pascoal não consulta a história da casa? Sabe quantos projetos de lei eu tenho aqui? Mais de 400. Verifica. Agora, dessa maneira, leviana, sem sentido, tudo porque, na linguagem dela, eu me atrevi a questionar uma barbaridade. Um projeto onde as mulheres, as parturientes, não precisam mais de orientação médica. Basta declarar que querem fazer cesariana. Num projeto onde tem uma placa na parede avisando das mulheres que elas têm direito à cesariana. Todos os médicos com quem conversei, todas as entidades, Einstein, Sírio, todas as entidades, a Organização Mundial de Saúde é contra. E diz que o Brasil é a capital da cesárea. Sabe, deputado? Sim, eu impetrei uma ação judicial, alegando que o projeto é inconstitucional. Está na mão do judiciário. Vai competir o judiciário, dizer se esse projeto, se essa lei sancionada por João Gripino é constitucional ou não. É um direito que me assiste. Essa cartinha de fundo de quintal, essa sujeira, que eu vou fazer questão absoluta de requerer juntada no meu pronunciamento, eu faço questão absoluta, deputado Barba, que o povo de São Paulo leia essa carta que vai ser encaminhada junto ao meu pronunciamento. O que me choca, deputado Barbieri, o que eu imaginava da senhora Pascoal? Uma cultora do direito, lá do Largo de São Francisco. Eu não estou questionando se ela está correta ou não no seu projeto. Embora eu tenha certeza absoluta que o projeto é inconstitucional. Eu estou questionando a leviandade dela, a pequenez dela, a ironia dela, a ignorância dela em se referindo a essa casa. Uma casa que já abrigou Gênero Quadros, Franco Montoro, Rui Barbosa, Emílio Carlos, grandes deputados. Acho que esses deputados devem estar incomodados nos seus túmulos quando surge uma sujeira. Aqui, deputado Barbieri, é sujeira. Isso não é política. Isso é sujeira. Isso é imundície. Isso não é maneira de uma deputada se posicionar. Por que essa agressividade? Por que essa leviandade? Por que esse lixo? Chegando a esta casa hoje, um deputado que presidia a sessão me chamou e disse: Campos, você viu isso aqui? Que barbaridade! Eu não tinha visto. Quando li, fiquei consternado.
Fiquei com pena da casa e da deputada. Senhores deputados, essa casa merece o nosso respeito. Não merece as conclusões da senhora Pascoal. Tem dezenas de deputados que apresentaram projetos setoriais de homenagem a quem quer que seja. Por que não se preocupa a senhora Pascoal com a PEC 09 que eu estou defendendo? Por que não se preocupa com a proposta que eu fiz de criar um conselho onde os deputados terão uma participação efetiva na casa? Um programa onde a Assembleia seja propositiva e não seja artista de segunda categoria. Está aqui. Ao mesmo tempo que eu vou requerer a juntada no meu pronunciamento, eu vou tirar uma cópia, vou pôr num quadro na minha sala, para me inspirar a lutar contra pessoas que nem a senhora Pascoal, a lutar contra a traição, contra a leviandade. É lá que eu quero me inspirar. É lá. Eu gostaria, senhor presidente, que a mesa resolvesse fazer um levantamento de todos os projetos que eu tenho nesta casa, em todos esses anos. E mandasse para a senhora Pascoal uma cópia. Deputado Jorge Barbieri, ela só me trata de dono do PTB. Um partido que tem 75 anos de história e tradição, que nasceu com Getúlio Vargas. E no sangue de Getúlio, chegou nas praias de Jânio Quadros. Esse partido responsável por todas as conquistas trabalhistas que existem nesse país. Não é um partido qualquer. No PTB não tem dono, não. Tem presidente, sim. Tem presidente, mas dono não tem. Por isso, senhor presidente, eu lastimo esse ato repugnante, que não ofende apenas o dono do PTB, ofende a casa como um todo. Será que a casa, nesses 30 anos que eu estou aqui, nunca fez nada? Nada. Nada, como diz, com muita leviandade a senhora Pascoal? Eu vou, senhor presidente, entregar para Vossa Excelência para que faça parte desse meu pronunciamento esse retrato da sujeira, vinda de alguém que não sabe o que é lealdade. E aproveito para dizer, sem qualquer tiro de vingança, que vou apresentar aqui um requerimento para que essa casa homenageie, como deve, o jurista Miguel Reale Júnior. Obrigado, senhor presidente. Ouviram, portanto, as palavras do deputado Campos Machado, do PTB. Lembrando que você pode assistir essa sessão ordinária também pela internet no nosso site, que é oal.sp.gov.br. Para falar contra o projeto, a nova deputada Letícia, a urgência do projeto, a nova deputada Letícia Aguiar. Sobe agora a tribuna
a deputada Letícia Aguiar para a sua fala. Obrigada, senhor presidente. Boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas. Nós estamos falando aqui sobre o requerimento de urgência do PL 113/2019, que cria o dossiê da mulher paulista, da deputada Isa Pena, do PSOL, Partido Socialista. O objetivo aí é criar uma espécie de cadastro geral de mulheres que são vítimas de violência, dados, né, de mulheres que são vítimas de violência no Estado. Eu sou contrária a esse projeto, especialmente pelo parágrafo 1º do artigo 2º, né, que diz lá: para os fins desta lei deverá ser considerada a identidade de gênero autodeclarada, independente do que constar em documento ou registro público, abrangendo, assim, mulheres transgênero e transexuais. Bom, eu respeito cada indivíduo nas suas escolhas, sejam elas quais forem, mas é complicado e chega a ser bizarro a gente ter que subir a essa tribuna para defender e explicar o óbvio, que mulher é mulher e que homem é homem, né? Isso é ciência, isso é biologia, né? O que eu entendo que, através desse projeto da deputada Isa Pena, ela quer incluir homens que se consideram mulheres nessa relação. E eu sou completamente contrária a isso, né? Cada indivíduo tem 46 cromossomos, não é, deputado Altair? E cada cromossomo diz ali, os cromossomos, os pares, né, diz lá que mulher é XX e mulher é XY. Isso diferencia, né, homens de mulheres. É o DNA, é uma cadeia de DNA, né, que mostra exatamente que somos diferentes, né? E, por isso mesmo, para mim, não faz sentido ter esse parágrafo 1º aqui do artigo 2º dentro desse projeto. Importante ressaltar que falam tanto da violência contra a mulher, né, que precisa realizar políticas públicas em defesa das mulheres, né? Eu acredito que nós temos que ter políticas públicas em defesa das pessoas. Homens, mulheres, crianças, jovens, idosos. As pessoas de bem precisam estar protegidas nesse país. E leis nós temos aos montes, a gente precisa aplicá-las. Inclusive, o deputado Douglas citou aqui uma importante lei que o Partido Socialista é contra, que defende e protege as mulheres, que é os estupradores poderem retornar à sua liberdade após cumprirem sua pena, passarem por um processo de castração química voluntária, para que eles percam o desejo, a libido deles e não cometerem novas vítimas. Por que não aprovam um projeto desse porque é do presidente Jair Bolsonaro, enquanto deputado? Se é um projeto que efetivamente pode proteger as mulheres, que estupradores voltem à liberdade e que não realizem novas vítimas. Então, a gente não vê os partidos de esquerda apoiando um projeto como esse. Porque fere o direito humano do preso? Eu lá quero saber do direito humano do preso, quero saber do direito humano das pessoas, das mulheres, das pessoas de bem. As mulheres são vítimas, as crianças são vítimas desses pedófilos. Então, precisa ficar claro que mulher é mulher, homem é homem, a biologia, isso não tem nada a ver com ideologia ou religião, isso é ciência. Ciência. A esquerda sempre quis promover a separação, sempre quer, né? Continua querendo, utilizando, muitas vezes, de um parlamento, de leis, de políticas públicas, da mídia, para fazer essa separação, para desunir o país. Mas o país acordou, as pessoas de bem mostraram que estão participando, que estão ativas e que são a favor da sociedade que nós demoramos tanto para construir. Uma sociedade sólida, conservadora, que defende a família. E volto a repetir, não concordo com esse artigo, o artigo 2º aqui, o parágrafo 1º. Nós não devemos incluir nesse projeto homens, se é um projeto para identificar a violência contra mulheres. Homem não tem útero, homem não menstrua, homem não engravida.
Você pode mudar isso num documento, você pode se autodeclarar diferente. É um direito seu. Tem problema. Mas a genética não muda. O DNA não muda. E isso precisa ficar bastante claro. Nada tem a ver com ideologia e sim consciência. E pedindo aos nobres pares aqui que pensem bem a respeito desse projeto. É um projeto que visa mostrar os números que as mulheres são vítimas de violência, mas as delegacias de defesa da mulher, elas conseguem pontuar esses números de todo o Estado de São Paulo. Para que mais uma lei? Para que mais? O Estado já está aí para isso. Nós temos aqui a deputada delegada Graciela, que é uma delegada de defesa da mulher. As delegacias, elas apontam esses números, essas estatísticas, esses índices. Como o deputado Douglas falou, será que a deputada Isa ela está querendo, deputado Douglas, transferir o trabalho da assessoria dela para o Estado? Então, precisa ficar também essa reflexão. Sou a favor, sou membro titular da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, sou a favor da proteção dos seres humanos, homens, mulheres, pessoas de bem. Sou a favor da lei da castração química, para que estupradores voltem à liberdade, para não fazer novas vítimas. Sou a favor de que mulher seja tratada como mulher e homem como homem. Triste ter que vir aqui explicar a verdade, o óbvio, respeitando quem se autodeclare diferente. Não há problema nenhum com isso. Mas nós temos que respeitar, antes de tudo, a ciência, a biologia, que somos diferentes, sim, internamente. Até conversando com o deputado Altair, até os ossos dos homens são diferentes dos ossos das mulheres. Portanto, projeto ideológico como esse, para mim, não tem serventia. Inclusive, falando ainda das mulheres, nós vemos muitas mulheres, e isso eu já falei na Comissão de Defesa das Mulheres, tem muita mulher aí mentindo nas delegacias para poder punir os seus namorados, maridos, por vingança, e, na verdade, elas utilizam da Lei Maria da Penha para que possam agir com vingança. Então, isso também precisa ser mostrado, essas estatísticas precisam também ser mostradas. Homens que estão sendo punidos com mentiras de mulheres, deputado Freitas, que vão denunciar, fazer falsa denúncia contra esses homens, por N motivos. E nós precisamos também identificar esses dados e punir essas mulheres que estão mentindo também no rigor da lei. Então, que sejamos justos em tudo que fizermos aqui. Esse projeto, para mim, é um projeto inócuo, um projeto que não vai ter sua eficiência. Nós já temos dados das delegacias de defesa da mulher, nós já temos a própria Secretaria de Segurança Pública, que está apta a fazer isso, e eu sou completamente contrária ao parágrafo 1º do artigo 2º, que é, sim, querendo colocar a ideologia de gênero, mulher que não é mulher, homem que não é homem. Eu fico até me perguntando, deputado Douglas, se um homem que se sente mulher agredir uma mulher que se sente homem, como que fica a Lei Maria da Penha? Como fica? Quem vai proteger, quem vai ser quem aí nessa história? Então, a gente precisa ter um pouco de bom senso, né, e parar de tudo, colocar ideologia em tudo, né? É um projeto ineficiente, a meu ver. Mais uma vez, repito, triste, lamentável, ter que subir nessa tribuna para explicar o óbvio. Mulher é mulher, homem é homem, isso precisa ser respeitado. E que depender de mim nesse parlamento, que esse também é um dos motivos pelos quais eu fui eleito, para as pessoas que a mim confiaram, eu estarei aqui para fazer justiça pelo que eu acredito, né? A esquerda, como a gente sabe, quer dividir para conquistar. E o que depender de mim, aqui eles não terão esse espaço. Muito obrigada, senhor presidente. Para falar contra, nobre deputado Gil Diniz, ausente, não havendo mais oradores inscritos, está encerrada a discussão. Excelência. Em votação, pela ordem, deputada Janaína. Para encaminhar pelo PSL, deputado Douglas. Tem a palavra para encaminhar pelo PSL, deputado Douglas Garcia.
Senhores, mais uma vez eu subo a essa tribuna para pedir o óbvio, para que os senhores não aprovem um projeto completamente desnecessário para o Estado de São Paulo. E eu vou mostrar para os senhores o porquê que esse projeto é desnecessário. Primeiro ponto, ele traz mais do mesmo. Nós já temos todos os organismos necessários que mostram o mapa, índice de violência contra a mulher no Estado de São Paulo. O que a deputada Isa Pena quer é terceirizar o trabalho que deveria ser do gabinete dela. Segundo, nós temos, sim, por parte da bancada do PSOL, a maior hipocrisia de todos os tempos. A maior hipocrisia que já se viu nessa Assembleia Legislativa. E aproveitando que a Isa Pena está dançando no meio do plenário, eu gostaria que, por gentileza, seja reproduzido o vídeo, já que nós estamos falando de violência contra a mulher. Por favor, reproduza o vídeo que mostra como que o PSOL ele combate a violência contra a mulher. Pode reproduzir. Deputado Carlos Gianazzi mostrando como é que se combate a violência. Olha só, pega o microfone e taca na ativista. Eu queria pedir, deputado Douglas, suspendesse o vídeo. Eu acho que não é um momento oportuno para ficar senhor presidente, polemizando. Não é questão de polêmica, senhor presidente. Nós estamos falando de um projeto de lei que fala sobre violência contra a mulher. Deputado Douglas, nós estamos falando de um parlamentar. Certo. E não é um momento oportuno para transmitir. Vossa Excelência pode falar o que bem entender, quer falar sobre o caso, mas eu gostaria que, por favor, não fosse transmitido qualquer vídeo nesse sentido. Afinal, nós estamos aqui no meio de um processo de discussão de um projeto e esse vídeo não tem relação com o contexto do projeto. Ok, por mais que eu discorde de Vossa Excelência, e continuando aqui a respeito do meu tempo, estamos falando de um vídeo do deputado Carlos Gianazzi, em que ele pega o microfone e mete o microfone em uma mulher. Ele agiu com o quê? Com violência contra uma mulher. E esse projeto, ele trata de um dossiê de violência contra a mulher. Senhores, hoje essa Assembleia Legislativa aprovou no Conselho de Ética 2 processos contra mim por advertência. Agora, contra o deputado Carlos Gianazzi, que agride mulher abertamente, não acontece nada nessa casa. Absolutamente nada. Estão aí fazendo cara de hipócritas, dizendo que lutam contra a violência à mulher. Ora, o deputado do partido do PSOL agrediu abertamente uma ativista aqui nessa casa. Representei na corregedoria da Assembleia e foi arquivado. Agora eu, por falar, tendo respaldado na Constituição do Estado de São Paulo e na Constituição da República Federativa do Brasil, a minha imunidade parlamentar, eu tive uma punição do Conselho de Ética por falar, e contra o deputado Carlos Gianazzi não acontece nada, absolutamente nada. Um projeto que trata de dossiê de violência contra a mulher. E no partido dos senhores nós temos um homem que agride mulheres abertamente. E até agora, seja as mulheres biologicamente ou transexuais, não subiram nesse plenário para falar contra o que aconteceu. Não subiram. Só mostra que são um bando de hipócritas. Quer representar? Representa. Leve a cabo. Que eu trago a essa Assembleia quantas vezes forem necessárias o que está acontecendo. Nenhum projeto que é pautado aqui, seja no Conselho de Ética, seja em qualquer outro lugar, é feito de forma imparcial. 7 projetos, dos 7, 5 foram arquivados. Vamos lá punir o deputado Douglas Garcia, porque tudo que o deputado Douglas Garcia fala é polêmico. Ora, incentivar os militantes a agredirem deputados de direita não é polêmico. Ora, pegar o microfone e descer no braço de uma ativista não é polêmico. Mas vir aqui dizer a verdade, quando toca na ferida, aí não pode falar, polemiza. Ontem, por exemplo, utilizaram o tempo de encaminhamento de votação a bel prazer para falar à vontade de qualquer coisa. Mas quando o deputado Douglas Garcia aqui sobe para falar de assuntos alheios que não seja sobre o tema, ele está errado. Tem que parar e suspender, levantar a sessão e fazer o que quiser. Porque não pode, ele não pode falar. Onde está a imunidade parlamentar, senhores? Só existe imunidade parlamentar quando é para agredir mulher? Pergunta à bancada do PSOL, os senhores querem aprovar um projeto nessa casa que fala sobre dossiê contra a violência às mulheres. Eu digo aqui, estará nesse dossiê também o fato do deputado Carlos Gianazzi ter tacado o microfone nos braços de uma ativista aqui no auditório Franco Montoro?
Ana Cláudia ficou 15 dias com o braço engessado. Sim. Pergunto aos deputados dessa casa. Nós não precisamos, ou precisamos, de mais hipocrisia. Não precisamos, senhores. Essa nova legislatura mostra que não precisa. No final do ano passado, nós votamos para transformar a Assembleia Legislativa. Nós não podemos aceitar que isso se torne mais do mesmo. Nós não podemos criminalizar um deputado por falar. O deputado, ele deve ser, sim, criminalizado por suas ações. E eu não agredi ninguém. Não agredi absolutamente ninguém. Já o deputado do partido de Vossa Excelência, que protocolou o projeto aqui na casa, desceu a porrada numa ativista. E a senhora que deveria, sim, representar as mulheres, que deveria, sim, proteger as mulheres, não diz nada contra isso. É eu que sou um rapaz violento. Sou eu que sou um rapaz que não presta. Sou eu que sou um rapaz que precisa ser caçado. Eu estou cansado, repito, cansado de tamanha hipocrisia. O deputado Enio Tato vem e fala, o deputado Douglas Garcia, o senhor tem que se preocupar com questões mais estruturais. O senhor está brigando muito por questões ideológicas. O próprio deputado antes de ontem estava aqui, falando a respeito do Lula e achincalhando o Bolsonaro. Quer dizer, a bancada do PT pode falar o que quiser, a bancada do PSOL pode falar o que quiser, mas eu não posso falar o que eu quero? Devo ser criminalizado pelas minhas palavras? Onde está a representatividade do parlamentar, senhores? Eu estou falando acima de mim, é dos senhores também, porque hoje sou eu que estou sendo julgado no Conselho de Ética por falar, levando a cabo a questão da minha imunidade parlamentar, mas amanhã pode ser qualquer um dos senhores. Amanhã pode ser qualquer partido, pode ser o PSOL, pode ser o PT, pode ser o PSB, pode ser o PSDB, pode ser qualquer um. Abriram precedente para essa casa advertir deputados por fala. Pergunto, onde estão todos aqueles deputados que foram muito além de simplesmente chamar um grevista de vagabundo? Onde estão aqueles deputados que foram muito além de transmitir um filme aqui na Assembleia Legislativa? Que chegaram ao ponto, inclusive, de agredir uma ativista, uma mulher. Eu não peço nada aos senhores, não peço nada. Apenas que sejam coerentes. E eu tenho certeza que se a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo for uma Assembleia coerente, que eu espero que seja, esse projeto não vai passar. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação, o requerimento. Senhoras deputadas e senhores deputados estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Verificação de votação, senhor É presidente. regimentar o pedido de Vossa Excelência. A partir deste momento, estamos fazendo soar o sinal eletrônico pelo sistema eletrônico durante 4 minutos para que as senhoras deputadas e senhores deputados que não se encontram em plenário tomem conhecimento da votação que se realizará. Senhor presidente, já pode colocar em obstrução? PSL em obstrução. Está registrado, o PSL estará em obstrução. Transmissão ao vivo do plenário Juscelino Kubitschek pela TV Alesp da sessão ordinária desta quarta-feira, 28 de agosto. Foi solicitada uma verificação de votação para que os parlamentares que não se encontram em plenário possam tomar ciência da votação. Processo que perdura aí pelos próximos 4 minutos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Reni. Colocar o novo em O obstrução. novo está em obstrução.
Você acompanha o processo de verificação de votação aqui no plenário Juscelino Kubitschek, na sessão ordinária desta quarta-feira, 28 de agosto de 2019. Prossegue-se o processo de verificação de votação na sessão ordinária aqui no plenário Juscelino Kubitschek. Pela ordem, presidente, o Deputada PHS doutora está em Damares. obstrução. Está em obstrução o PHS. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Sebastião. Colocar o PRB em obstrução. PRB está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Barba. Botar o PT em obstrução. PT está em obstrução. Pela ordem, deputado Daniel. Obstrução, democrata. Democrata está em obstrução. Presidente, Pela ordem, deputada Carla Morando. para colocar o PSDB em obstrução. PSDB está em obstrução. Pela ordem. Pela ordem, deputada Mônica. Pessoal em obstrução. PSOL está em obstrução. Pela ordem, presidente. Deputado o Nery. Avante em obstrução. O Avante está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pela deputado Márcio Nakashima. PDT em obstrução. PDT está em obstrução. Colocar o PS... Pela ordem, deputado Rafa Zimbaldi. Colocar o PSB em obstrução. PSB está em obstrução. Pela ordem do deputado Bruno Ganem. Colocar o Podemos em obstrução. Ganem ou Gamen? Ganem. Ganem. Então falei corretamente. Podemos estar em obstrução. Senhor presidente. Deputado Roberto Moraes. PPS obstrução. PPS está em obstrução. Pela ordem, presidente. Deputado Embora Gil não Maci. sendo líder, mas o meu líder colocou obstrução, não está constando no painel. O Sebastião colocou em obstrução. Peço para que chequem o painel, que o Republicanos está em obstrução. Talvez porque eu tenha falado o PRB e não Republicanos. Só lembrando que o próprio deputado Gil Maci pediu obstrução do PRB. E como nós não temos PRB mais na casa, e sim republicanos, por isso que o comando não foi aceito. Presidente. Então, eu estava correto. O senhor estava correto, mas é o Deputado Gil Maci. Republicanos. Porque está, Agora sim, o Republicanos está... a obstrução. O líder do Republicanos pediu obstrução do PRB e não do Republicanos. Obrigado, presidente. Mas agora Republicanos. O Republicanos está em obstrução. Deputado Coronel Pela ordem, senhor Telhada. presidente. Colocar o progressista em obstrução. Progressista está em obstrução. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem da deputada Marta Costa. Colocar o PSD em obstrução. O PSD está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Paulo Correia. Patriota em obstrução. Patriota está em obstrução. Pela ordem do deputado Jorge Caruso. Manifestar a obstrução do PMDB. Com a anuência do líder Itamar Borges, o MDB está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Damásio. Para colocar o PL em obstrução. PL está em obstrução.
Transmissão ao vivo do plenário Juscelino Kubitschek da sessão ordinária dessa quarta-feira, 28 Neste momento, vamos abrir agosto. os terminais eletrônicos para que os deputados possam fazer o seu voto sim, não ou abstenção. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Barba. Pode fazer uma comunicação nesse momento? Uma comunicação, enquanto estamos em processo de votação, eletronicamente, não abrimos o microfone para votação ainda, dou uma comunicação ao deputado Barba. Senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, primeiro assim, a deputada Isapena está construindo um acordo com o deputado Dilma Assis Santos para fazer uma mexida no projeto dela, né? Que é uma palavra que tem uma crise lá. Então, e estava discutindo apenas a urgência, não está discutindo aí no mérito do projeto. Então, para pedir para todos os deputados, inclusive depois, Isapena, você publicar qual o acordo com o Gilmaci, porque pode, inclusive, ajudar a reduzir a resistência que tem em relação ao seu projeto. Então, e para pedir para que todos os deputados possam votar sim para aprovar a urgência do projeto. Pela ordem, presidente. Por uma comunicação, Isa, e depois vamos abrir os microfones para aqueles que não conseguiram votar nos terminais. Só lembrando, peço atenção de todos os parlamentares. Peço atenção de todos os parlamentares. Nós estamos votando a urgência de um projeto de autoria de deputados. Então, eu peço encarecidamente que aqueles deputados votem a urgência do projeto de deputados. Isso é importante para que a gente continue avançando, votando outros projetos. Logo depois, vamos votar a urgência do projeto da deputada Carla Morando. Depois, nós vamos votar a urgência do projeto da deputada Graciela. Então, é importante, até para o bom andamento da casa, né, diante do acordo que foi firmado com o deputado Gilmaci e a deputada Isapena, que os deputados realizem os seus votos. Uma comunicação e depois vamos à votação. Deputadas e deputados, a nossa tarefa aqui, acima de tudo, é produzir e elaborar leis que impactem a realidade das pessoas. Esse projeto se trata da compilação de dados em um relatório que vai nos ajudar a produzir e elaborar políticas públicas para combater a violência contra as mulheres. O deputado Gilmaci veio me dizer que vai apresentar uma emenda, portanto não foi um acordo, ele veio me dizer que vai apresentar uma emenda para suprimir um artigo, um parágrafo de um artigo que ele, né, e o partido dele tem resistência. Sendo assim, será que é possível que nós consigamos nos unir, né, por um momento que seja, para aprovar um projeto cujo conteúdo é consensual? Quem aqui é contra produzir um relatório cujos dados vão servir para proteger as mulheres? Quem? Não é possível. Vocês que ficam falando, vamos deixar a ideologia de lado, vamos deixar a ideologia de lado. E agora? Temos aqui um projeto que é consensual, que vai ser votado num texto que é consensual. Eu faço um apelo aqui para os deputados. Para concluir, já deu tempo de Vossa Meu voto é Excelência. sim, presidente. Pela Por ordem, favor, presidente. colegas, Pela vamos votar. Para concluir, deputada Isa. Pela ordem, presidente. A última comunicação e depois eu vou abrir os microfones para votação. Nós estamos no processo de votação. Combinamos com a deputada Isapena, até o meu partido, o parágrafo 1º do artigo 2º, que diz, aqui o artigo 2º diz que o dossiê consistirá na elaboração de estatística periódica sobre mulheres vítimas de violência atendida pela política pública sobre a ingerência do governo do Estado. Esse é o artigo 2º. O parágrafo 1º diz que, para os fins dessa lei, deverá ser considerada a identidade de gênero autodeclarada, independentemente do que constar em documento ou registro público, abrangendo, assim, mulheres transgênero e transexuais. Nós pedimos para a deputada Isa apenas para a gente aqui suprimir esse parágrafo, tirar esse parágrafo, apresentamos uma emenda, ela concordou que esse parágrafo seja tirado, que assim atende realmente aquilo que o dossiê pede, que é assistência, acompanhamento às mulheres, que para nós entendemos que o projeto, então, ficaria de bom tamanho. Em votação, como vota a deputada Érica? Sim. Sim, está registrado o voto de Vossa Excelência. Como vota o deputado Campos Machado? Voto sim. Está registrado o voto de Vossa Excelência. Como vota o deputado Barba? Sim. Está E registrado. pedir para toda a bancada de oposição votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Como vota o deputado senhor presidente, Paulo registro o voto Fiorilo? Registro o voto sim de Vossa Excelência.
Deputada Érica Malonguinho. Deputada Mônica. Muita honra. É que a Érica está atrás de Tô Vossa muito honrada Excelência. com esse elogio. Eu olhei para ela e vi você. Estou muito honrada com essa elogio. Eu voto sim. Está registrado o voto da deputada Mônica. Professora Bebel. Voto sim, Está registrado o voto de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Jorge do Carmo. Para votar sim, Está senhor presidente. registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputado Márcio. Meu voto é sim, senhor Está presidente. registrado o voto sim de Vossa Pela Excelência. Deputado Enio Tato. Votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Eu sei que nós estamos em processo, processo de de votação. votação. Conversei com a deputada Isa. É uma questão de ordem sobre o processo de votação, deputado isso. Carlão? Não é. Não, então eu não posso abrir para Vossa Excelência. Peço desculpa, Vossa Excelência. Pela Como ordem, voto, presidente. deputado Emídio. Registrar meu voto como sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Como voto, deputado Gil Presidente, Maci. nós estamos votando a urgência. A urgência do projeto. Então eu voto sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputada Márcia Lia. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputado Aprígio. Para votar sim, senhor Está presidente. registrado o voto sim de Vossa Excelência. Nosso senhor Deputado presidente. Altair. Votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Roque Barbieri. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, Deputado presidente. Sargento Neri. Voto sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputada Edna Macedo. Votar sim, Está senhor registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputada Pela doutora ordem, presidente. Damares. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pergunto-se mais algum senhor deputado ou senhora deputada Alessi Brandão. Voto sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pergunto-se mais algum senhor... Pela ordem, senhor Pela presidente. ordem, nobre deputado Ricardo Madalena. votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Sebastião Santos. Para votar sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pergunto se mais ao deputado Coronel Telhada. Como vota Vossa Excelência? Voto sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Deputado Conte Lopes. Votar sim, presidente. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Pergunto se mais algum senhor deputado ou senhor... Como Voto voto sim. deputado delegado Olim. Registro o voto sim de Vossa Excelência. Pergunto se mais algum senhor deputado ou senhora deputada gostaria de registrar o seu voto. Deputada Isa Pena. Como vota Vossa Excelência, deputada Isa? Eu voto sim Registro e peço o voto para mais sim de deputados Vossa votarem Excelência. sim. Está registrado. Por favor. Como voto do deputado Zé Américo. Eu voto sim. Está registrado o voto sim de Vossa Excelência. Gostaria de perguntar se mais algum senhor deputado ou senhora deputada gostaria de registrar o seu voto. Não havendo mais registro de voto, neste momento passamos à alteração de voto. Pergunto se algum senhor deputado ou senhora deputada gostaria de alterar o seu voto. Não havendo alterações de voto, está encerrado o processo de votação. Participaram desse processo 38 senhoras deputadas e senhores deputados, 37 votos sim. Este presidente que não vota, quórum insuficiente para aprovar a urgência ao projeto de lei de 103 de 2013, de 2019, que fica com votação adiada. Há sobre a mesa requerimento de urgência ao projeto de lei 521 de 2019, de autoria da nobre deputada Carla Morando. Para falar contra o requerimento, o nobre deputado Teonílio Barba. Senhor presidente. Pela ordem, presidente. Com a anuência do orador, uma breve comunicação. Apenas. Só peço para zerar meu orador. tempo, presidente. No tempo, restitui o tempo, deputado Barba, e passo a palavra a Vossa Excelência, deputado Carlos César. Só para fazer o reconhecimento da presença do prefeito da cidade de Glicério, prefeito Hildo, e o nosso querido vereador Ivan. Sejam bem-vindos aqui à nossa casa. Agradeço a presença, peço uma salva de palmas aí de todos os parlamentares aos nossos convidados. Senhor presidente. Pela ordem, senhoras presidente. Deputados. Uma breve comunicação, deputado Barba, se for possível. Presidente, eu conversei com a deputada Isa Pena, eu não conhecia direito esse projeto. Eu quero ler, analisar o projeto e deixar à disposição para a semana que vem a gente voltar a discutir esse projeto no colégio. Não sei se isso é possível ou não, mas aí é muito mais de uma anuência do senhor.
Deputado Carlão, só antes de passar a palavra ao deputado Barba, só lembrando o seguinte, como foi um projeto deliberado em Colégio de Líderes, esta urgência eu vou colocar amanhã, terça-feira, quarta-feira, nós vamos continuar colocando. Se amanhã não atingir, até que seja votado, se não atingir quórum de votação, com certeza, na terça-feira, ela acontecerá ao colégio, que poderá ser dirimido qualquer tipo de dúvida. Porém, como tem um acordo nesse sentido, eu tenho que dar o mesmo tratamento ao projeto da deputada Isa Pena que eu dei ao projeto da deputada Janaína Pascoal, que teve também processo de obstrução, como está tendo esse projeto. Posso, presidente, só mais uma comunicação, uma questão de ordem? Pois não. Eu acho que mesmo no próprio projeto da deputada Janaína Pascoal, houve um acordo de se retirar no fim de junho e voltar para votar em agosto. O projeto, não a urgência. Eu queria pedir para a deputada Isa Pena se ela desse até terça-feira no Colégio de Líderes, para mim poder analisar corretamente isso e não pautasse amanhã para não rejeitar, porque vai ser rejeitado. Não vai passar a urgência, então vai ficar ruim. Deputado Carlão, aí é uma posição da autora. No caso da deputada Janaína Pascoal... Então continua do jeito que está e o projeto não vamos a deputada Janaína Pascoal concordou naquele momento, ela é autora do projeto, com a urgência. Então, se houver acordo com concordância da autora do projeto, como não existe esse acordo... Presidente, lá foi diferente. Lá era o recesso. Nós tínhamos um acordo para discutir depois do recesso. É que houve um acordo com concordância. Como não existe concordância, nós vamos continuar no processo de votações sempre que tivermos sessão. O deputado Barba tem a palavra para discutir. Presidente, só para avisar, a favor, que controla é 15 minutos, não é 10. Nós estamos discutindo o projeto. A discussão do projeto são 15 minutos, Vossa Excelência tem razão. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, nós inauguramos aqui hoje um novo modelo. Vou me dirigir ao Gil Diniz, você que é o líder, deputado Gil Diniz. Você que é o líder da bancada do PSL, eu respeito a posição do PSL. Esse eu vou respeitar a posição. Porque o que eu fiz com o projeto da Janaína Pascoal aqui, a da deputada Janaína Pascoal, eu enquanto deputado, e no projeto de urgência, eu acho que vocês têm toda a razão de obstruir projeto do PT e do PSOL. Não tem problema nenhum. Agora tem uma meia dúzia de partidos aqui que eu não aceito. Vocês não votaram, vocês estão corretos. Tem problema, vocês estão obstruindo. Vocês avisaram que eu obstruí. Agora tem uma turma aqui que eu não aceito. E a partir de hoje, presidente, nós inauguramos um novo modelo aqui. Eu vou explicar para vocês, presidente. Começamos esse debate aqui ontem. Nós tivemos a discussão da substituição da Comissão de Ética, um outro item que eu não lembro qual que era, mais 6 projetos de deputado. Isso dá 8 itens. Eu sozinho, falando item por item, dá 90 minutos nos 6 projetos, mais meia hora no outro, 120 minutos. 2 horas, fora o artigo 82. Depois, mais 8 encaminhamentos, são 80 minutos. Daqui para frente vai ser assim, porque tem uma par de deputados aqui que nós estamos aprovando o projeto deles. A da Janaína, se a Janaína for contra, a Valéria, toda a bancada do PSL eu vou respeitar. Mas tem uma turma aqui que não. Tem uma turma aqui que hoje, começou agora. Começou agora. E se a bancada, estou pedindo liberdade para a minha bancada, porque eu vou fazer isso, eu ia fazer ontem. Porque eu não fiz ontem, porque eu não tinha avisado no Colégio de Líderes. E aí nós vamos ver como é que é esse debate aqui. Que a partir de agora vai ser assim. Porque, quando a deputada Isa me procurou para ajudar no projeto, eu falei, deputada, procura o Gilmaci, que ele me falou, o deputado Gilmaci Santos, que tinha um problema com o parágrafo 1º. Vê se dá um acordo. Às vezes é melhor se faz um acordo, que salva o conteúdo do projeto, porque o projeto trata de um dossiê. Antes da Lei Maria da Penha, mulher morria na pancada. Não tinha dados, não tinha estatísticas. Quando a gente trabalha com dados, com estatística, é para formular política pública. E o projeto da deputada Isa Pena, com esse acordo, que era um problema para os companheiros deputados, companheiras deputadas ligados à igreja, resolveu o problema quando tratar só da questão da mulher. E eu vi deputados aqui que não fez nenhum esforço. Então, a partir de agora é isso. Eu acho que nós, daqui para frente, não tem que votar mais nenhum projeto de deputado aqui hoje. A bancada do PT todinha, estou pedindo para se inscrever no projeto da deputada Carla Morando.
Todo mundo. E a bancada do PSOL faça a mesma coisa. Não tem moleza. Porque é assim que o Carlão vai entender. E assim a gente diminui um pouco a parcialidade do presidente. Embora eu reconheça que o encaminhamento que está sendo dado aqui está respeitando o que nós fizemos com o projeto da Janaína e dos outros deputados. Enquanto não resolveu, ele não tirou da pauta. Reconheço isso. Então, essa é uma parte do debate que eu queria fazer. Então, peço para os companheiros meus, de bancada, todos os projetos que tiver ali, nós vamos escrever em todos. Leci, pode escrever, passar para mim que eu faço o debate. Quem não quiser debater, nós vamos debater. Nós temos que criar uma regra nessa casa. Ou o governo está nadando de braçada, o governo João Dória está nadando de braçada. Aqui, nesse plenário, deputado Gil, declaro respeito à posição que você adotou do PSL. Deputado Douglas Garcia, eu não tenho problema com o que você fala. A tribuna que você fala o que você quiser. E nós vamos responder. Com a bancada do PT não tem problema. Pode, inclusive, passar vídeo. Conosco não tem problema. O debate vai ser aqui. Então, em relação aos projetos de deputados, daqui para frente o tratamento é esse. E é na urgência. É na urgência. Não é no projeto mais. Vamos fazer aqui. Vamos fazer o debate. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que eu queria falar agora é parabenizar a procuradora de Curitiba, Jerusa Vicili, que ontem à noite postou no Twitter dela, pedindo desculpa ao presidente Lula por ter ironizado a morte da dona Marisa, a morte do Vavá, que é o irmão do Lula, e eu conheço a dona Marisa, conheci a dona Marisa e conheci o Vavá, e a morte do Arthur, que é o neto do Lula. Quando ela faz isso, ela reconhece, primeiro, um arrependimento. Ela tem o direito a se arrepender. E ela está pedindo desculpa para se arrepender. Quando ela faz isso, ela reconhece que todo o vaza-jato que está sendo é verdadeiro. Que esse povo, liderado por Deltan Dallagnol, pelo Sérgio Moro, pela Lesser, por vários procuradores, tem um lado, e um lado que algumas pessoas estão explicando muito bem. Porque quem começa a fazer brincadeira com morte de uma pessoa que teve um AVC, do companheiro Vavá, que não tinha uma perna amputada, do Arthur, que era um menino de 7 anos, e esses procuradores fizeram isso, significa que quando eles atuaram no processo, eles já atuaram dizendo que precisava condenar pobres, negros e negras, trabalhadores e trabalhadoras desse país, que é isso que representa o presidente Lula. Esse pessoal são canalhas. Ela não. A Jerusa pediu desculpa. Ela tem o direito a arrependimento. Agora os outros são canalhas. Canalhas. Porque quando eu formo opinião sobre a morte de alguém, deputado Renner, quando eu formo opinião, quando eu ironizo, quando eu brinco, significa que aquela pessoa por mim já está condenada. E foi desse jeito que eles debateram e discutiram todas as ações contra o presidente Lula. E eu estava no enterro do Vavá, no velório, quando o STF, que também tem uma parte preconceituosa, fascista, racista, liberou que o Lula poderia chegar. Nós já estávamos descendo o irmão do Lula, o irmão mais velho, na tumba. Então, estou me dirigindo ao Deltan Dallagnol, estou me dirigindo a essa turma liderada por ele. Estou reconhecendo aqui, e eu imagino que essa procuradora deve estar passando agora, que ela postou no Twitter dela ontem à noite, o pedido de desculpa, a pressão, deputado Gil Diniz, você que é líder do PSL,
que ela deve estar sofrendo de parte do Poder Judiciário, que macumanado com o Ministério Público para condenar o Lula, deve estar fazendo de pressão em cima dela. Porque quando ela faz isso, ela reconhece a autenticidade daquilo que está sendo divulgado pelo Intercept Brasil. Isso é uma coisa grave. Como ontem foi absolvido o ex-presidente do Banco do Brasil, que agora me esqueci o nome dele, Bendini, obrigado pela lembrança. Começa a ter algumas correções. Mas o que eu quero te chamar a atenção, gente, igual ontem aqui, quando o deputado Carlão falou que alguém ofendeu a deputada Valéria Bolsonaro, lá na Comissão de Educação, fui ali e declarei minha solidariedade a ela. Depois eu declarei aqui, você não estava presente, e disse que diria aqui dessa tribuna, que nós não podemos aceitar esse tipo de comportamento, do ódio, da agressão ao LGBT, da agressão às mulheres. Discutir, de montar um dossiê mais importante para formar dados. E só começou a acontecer depois que uma mulher virou cadeirante, espancada, quase morta. Numa cadeira de roda virou uma lei chamada Maria da Penha, a partir daí que começam os dados. E querer questionar que dados de 91% de violência contra os homens, não dá para comparar, não importa. O dado poderia ser 0,1 contra a mulher, nós temos que questionar e combater. Deputado Campos Machado, nessa Assembleia, Pete, pega aquela pasta ali para mim, faz favor. Essa Assembleia está acontecendo algumas coisas estranhas. Aqui está passando por um procedimento de desonestidade intelectual. Está acontecendo nessa casa. E eu vou explicar por quê. Semana passada, nós presenciamos aqui um debate. Deixa eu ver se eu acho o projeto de lei. Se eu não achar, eu volto aqui depois para falar dele. Sobre um projeto de lei do deputado Orlando Silva. Eu levei um susto quando eu vi nos microfones o que foi falado. Eu corri para pegar o projeto. Falei, deixa eu dar uma olhada, eu estou ficando maluco. Alguma coisa errada está acontecendo aqui. Nós estamos todo mundo louco. Porque eu ouvi aqui no microfone dizendo que o projeto de lei do deputado Orlando Silva incentiva, e ele foi retirado. Ele retirou o projeto, incentivava o incesto, incentivava o sexo entre pai e filhos, incentivava o sexo entre filhos e mãe. E aí você vai lá e lê o artigo 2º, não diz nada disso. E pessoas que disseram isso aqui, são pessoas que têm formação, não é qualquer formação. E eu aconselho todo mundo a ler, pode até ter o direito à dúvida, no parágrafo. Porque o parágrafo diz assim, a família, o Estatuto da Família, primeiro não tratava de união, tratava-se do Estatuto da Família. Não se tratava de casamento. Um dos parágrafos, o parágrafo 2º diz o seguinte: é considerado família por 2 ou mais pessoas na relação de amor sócio-afetivo e algumas coisas por assim vai. É que eu acho que eu deixei na minha sala. E aí vieram aqui torcer o projeto. E eu entendo que tem uma frase no projeto, eu até entendo que tem uma frase que pode até querer deixar confusa. Mas fazer o que fizeram aqui foi leviano. Foi leviano. Aconselho qualquer um, leiam. Foi leviandade o que fizeram aqui. Eu não tenho procuração para defender o deputado Orlando Silva, não. Eu estou falando porque eu fui ler com a maior cautela. Fui ler até a justificativa. Eu estou louco.
ou nós estamos ficando tudo louco, porque imagina quem é o ser humano que vai colocar no projeto que pode haver relação sexual entre pai e filha, entre mãe e filho. Eu não sei, mas aqui tem vários advogados, me parece que hoje já o incesto é considerado um crime. Parece que está em algum código, como não sou advogado, mas tem alguns códigos, dizendo que a relação entre pai e mãe... Essa aqui está muito pequena, eu não consigo ler. O meu está grande, eu não vou conseguir ler. Obrigado, Tânia. Entendeu? Então, aqui está chegando um absurdo nessa casa. Nós fizemos um grande debate aqui. O projeto da deputada Janaína, ele foi bastante esmiuçado, debatido. E em momento nenhum, ninguém aqui no projeto da Janaína tratou de gravidez de adolescente, de criança de 10 anos. Ontem foi falado isso aqui na tribuna. Eu assisti lá da minha sala. Eu não estava no plenário. Então tem coisa aqui que está estranho. Tem coisa aqui que está muito estranho, né? Além das coisas estranhas que estão acontecendo no Brasil. Então, deputados e deputadas, eu precisava falar desse povo do Ministério Público, lá de Curitiba, mas em São Paulo também tem. São Paulo tem. São Paulo aqui tem um procurador do Ministério Público chamado Cássio Concerino, onde a Carmen foi absorvida no processo ano passado, e ele a pedido dele, o processo dele, a perseguição dele em cima do movimento de moradia. Tem 4 pessoas do movimento de moradia preso e tem mais 6 pedidos de prisão preventiva. E as pessoas têm endereço, têm logradouro, têm nome, têm emprego fixo. Mas está acontecendo. Alguém aqui há 2 semanas atrás reclamou que nós ficamos até às 11 horas da noite e não votamos. Para concluir, deputado Barba, para concluir. E ontem, e hoje, e a semana passada, vários deputados, inclusive a que reclamou que nós não votávamos, estava aqui presente e não votou, e depois eu vou dizer o nome dela no momento oportuno. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente. Para falar a favor, nobre deputada Érica Malonguinho. Boa tarde a todos. Primeiro, quero dizer que sou favorável ao projeto de lei da deputada Carla Morando, o 521, que estabelece a campanha Quem Ama Vacina, mas resolvi subir aqui ao plenário, na verdade, por outro motivo. Tentei ouvir de forma muito parcimoniosa tudo que foi dito aqui, mas eu acho que é importante redizer coisas. Parabenizar o Conselho de Ética da Casa, da Assembleia Legislativa de São Paulo, que numa decisão histórica não só acolheu, como condenou com advertência o deputado Douglas Garcia por proferir falas de cunho violento, e essa violência é uma violência dirigida e objetiva chamada transfobia, que é completamente diferente da violência geral, que insistentemente ele aqui, para se opor ao projeto da deputada Isa Pena, fala que a violência tem que ser analisada de forma geral, mas existe crimes de ódio e crimes que são dirigidos a determinados grupos, como o feminicídio, como a transfobia, como a homofobia, enfim. O Conselho de Ética condenou-o, não só por esse processo, também com o processo que foi levantado pela professora Bebel. Isso é um recado muito importante que a Assembleia Legislativa de São Paulo dá, não apenas para este lugar, como para o Brasil. É muito importante dizer que não serão toleradas práticas de discriminação. Essas práticas de discriminação que são ditas de forma rasa e esdrúxula, como foi a que o deputado proferiu aqui, mas há outras práticas de discriminação aqui que são escamoteadas por discursos de respeito. Quando a deputada Letícia, de forma muito incipiente e frágil,
fala que mulher é mulher e homem é homem, acionando o discurso biológico, da biologia, que está muito atrasado, inclusive, que fala que a divisão entre pessoas parte de cromossomos, misturando cromossomos com o DNA, XX, XY, não entendendo que há inúmeras variações entre isso, inclusive pessoas intersexo, é desqualificar e desconsiderar o que a ciência tem produzido, enfim, né, coisa que, infelizmente, a deputada não acessa. Mas o projeto da deputada Isapena não fala sobre questões biológicas. Eu acho que isso, inclusive, deveria ser uma pauta a ser estudada, principalmente pela deputada Letícia. Fala de uma questão sociológica, de uma dimensão social, do que significa ser mulher numa sociedade. Ser mulher, como diz Simone de Beauvoir, ela se torna mulher. Ela se tornou uma mulher porque existe uma construção sociológica, histórica, que imputa às mulheres relações de submissão em relação ao poder patriarcal. É disso que se trata. E a violência que é construída contra as mulheres, ela é de cunho sociológico e não biológico. Por isso que este lugar, que é uma casa de leis, que trata de sociologia, que trata de sociedade, precisa agir exatamente nesse lugar, compreendendo as relações sociais que são movimentadas no decorrer da história. Mas o fato é o seguinte: Bárbara, você fala de desonestidade intelectual. Eu gostaria de chegar nesse ponto, mas não há desonestidade. O que se pratica aqui é necropolítica. Necropolítica, política da morte. Quando se diz que mulheres transexuais não podem estar dentro de um dossiê que apura práticas de violência, que significa dizer, vocês podem morrer. Quando o deputado Altair Moraes escreve um projeto que fala que pessoas transexuais não podem praticar atividades esportivas, ele está falando, vocês podem morrer. É disso que se trata. Se trata de necropolítica. Quando, de forma infame, a deputada Janaína Pascoal, o deputado Altair Moraes, sobem a esse plenário para falar sobre o projeto do deputado Orlando Silva, associando a construção de família a práticas nefastas de poder, de abuso de poder sexual, fala de incesto, isso não é desonestidade intelectual. Tem um lugar muito programado. E se dizem conservadores. Isso não é conservadorismo. Aliás, eu tenho uma coisa para dizer sobre o conservadorismo. Todo mundo é conservadora. Agora depende do que você quer conservar. Depende se você quer conservar a exclusão. Depende se você quer conservar constantemente a violência em relação a determinados corpos. A questão não é o conservadorismo, é a escolha política que se tem em relação a algumas pessoas que não são passíveis de terem direitos. E é isso que está em jogo. Embora vocês tentem apagar as pessoas transexuais, a comunidade e a população LGBT, eles existem. Está dito aqui, o deputado Altair Moraes, o deputado Douglas Garcia são inimigos da população LGBT. Eles praticam discursivamente e nas suas propostas de lei coisas que excluem essa população, que colocam essa população um lugar de marginalidade maior a que já estão submetidas. É disso que se trata. E a responsabilidade do discurso de um deputado, quando ele fala aqui que expulsaria uma travesti a tapas do banheiro, isso não é só discurso. Isso não é apenas discurso. Isso é uma construção que, infelizmente, de forma disfórica, porque depois é que ele se assume, né, e se revela homossexual, de forma disfórica, ele imputa à população transexual. O nome disso é disforia, querido. Disforia. Quando você não se reconhece e não entende que, inclusive, você teve que vergonhosamente pedir para a deputada Janaína fazer esse papel por você, você já está dizendo que existe discriminação. Você já está dizendo que existe exclusão, que precisa de uma vírgula, que você precisa de um esforço sobrenatural para conseguir dizer que você é o que você é, que é um homossexual.
Deveria ser simples, mas não é, e tem pessoas que morrem por conta disso. Mas a sua disforia não permite. Palmas para o Conselho de Ética. Deveria sim, para além de uma sanção, de uma advertência, um outro processo correr, porque uma pessoa pública que é eleita para subir neste plenário, para tecer violência, ela deveria estar em outro lugar, bradando em outro lugar. Este lugar é um lugar de reelaboração das construções sociais. É um lugar para projetar as humanidades que nos cabem. É um lugar para projetar pactos civilizatórios e não de exclusão. É um lugar para a projeção de pactos civilizatórios e não de exclusão. E não adianta subir aqui neste mesmo plenário para dizer que respeitam. Não respeitam. Isso não é respeito. Respeito se dá na dimensão de compreender a subjetividade e a identidade de qualquer outra pessoa. Quando se sobe aqui para falar que pessoas transexuais não podem ter o direito da proteção da violência, você não me respeita. Não venham com esta querela, com essa querela de dizer que respeitam pessoas como eu, porque não há respeito. E quero deixar aqui registrado que a população paulista e brasileira reconheça em algumas pessoas daqui de dentro a transfobia e a violência e a necropolítica, porque isso se chama necropolítica, política da morte. Se você não produz práticas inclusivas, se você não pensa de forma inclusiva, você está excluindo. E é isso que é praticado constantemente aqui. Novamente, falando sobre o infame projeto do deputado Altair Moraes, que exclui a possibilidade de pessoas trans estarem em esportes, vocês precisam ver, eu gostaria que vocês vissem uma entrevista que, inclusive, na TV Alesp, que trouxe 4 pessoas para falar de forma absolutamente equivocada, com termos absolutamente em desuso, que confundem uma coisa com outra, que confundem o que é identidade de gênero e orientação sexual, ou seja, não há qualificação para o debate. Agora, não pegue a sua desqualificação do debate, não pegue a sua desonestidade, a sua necropolítica e disfarce aqui em forma de respeito, porque não há respeito, não há respeito. Uma vez, para concluir, quero também falar aqui que a deputada Letícia deveria voltar à escola. A gente deveria voltar à escola, na verdade todo mundo deveria voltar à escola. Eu estudo constantemente, mas subir aqui para falar que as pessoas se dividem em XX e XY é no mínimo desconsiderar tudo que a ciência produziu. E tudo que ela produz, sabemos que há inúmeras variações cromossômicas e que não se restringem a essa bipolarização entre esses cromossomos. No mais, quero reiterar que o projeto da deputada Isa não diz respeito à biologia, ela é de ordem sociológica. Ela diz que mulheres trans elas estão submetidas às mesmas violências que as mulheres cisgênero são submetidas. Não diz respeito ao útero, não diz respeito a gônadas, não diz respeito a testosterona e estrógeno, diz respeito à sociologia, diz respeito ao que essa pessoa aparenta ser, diz respeito a uma prática de violência que é condicionada ao grupo de pessoas que são mulheres, sim, a despeito do crivo de vocês. São mulheres transexuais. Nós não estamos reivindicando aqui a cisgeneridade. Nós não estamos reivindicando aqui sermos as mulheres biológicas. Mas não dá para achar que nós somos um ET ou que nós não estamos dentro de uma sociedade. O que vocês querem dizer? Eu fico tentando compreender que lugar é esse que vocês querem nos colocar. Porque vocês falam que nós não somos mulheres, falam que nós não somos homens. E nós somos o que então? Uma coisa é fato, nós existimos, a diversidade existe, a diversidade é regra e é lei.
Sempre foi, em todas as sociedades, a diversidade é regra e lei. Não adianta assorear os rios, porque os rios, eles sempre hão de brotar, sempre hão de criar curvas, criar rotas, transbordar, enfim, porque a natureza está viva. E é disso que se trata. Enquanto houver vida, porque a nossa política que é pela vida, eu estarei aqui junto com muita gente que é decente, coerente, verdadeira e se aprofunda nas discussões. Estarei com essas pessoas para lutar pela vida. Abaixo a necropolítica. Para falar contra o projeto, a nobre deputada Mônica Seixas. São tempos difíceis em que a gente sabia e sabe que o óbvio existe, inclusive mata e violenta pessoas todos os dias, mas antes ficava restrito ao forro íntimo e agora tem a coragem de tomar o parlamento, de tomar essa tribuna com todo o horror que ele se aplica. Hoje, essa casa, numa decisão histórica, advertiu o deputado Douglas Garcia por transfobia. Também fica aí um marco da nossa convivência. Não será admitido, a sociedade não admitirá e nem nós admitiremos que essa tribuna seja palco para crimes. Não admitiremos violências entre nós e nem com a sociedade. Douglas, que foi condenado duas vezes por dizer aqui nessa tribuna que arrancaria no tapa uma mulher trans do banheiro se a encontrasse num banheiro de mulheres. Hoje também a gente começa a debater o projeto de autoria da deputada Isa Pena, que quer criar o dossiê Mulher Paulista no âmbito do Estado de São Paulo. O dossiê quer compilar dados que serão importantes de ser conhecidos sobre a violência contra a mulher. Mas a bancada que se diz conservadora na casa, o PSL e o próprio Douglas Garcia, reincidente, volta a essa tribuna para cometer mais atos transfóbicos, porque o artigo que tanto provoca revolta nesse projeto de lei, pasme os senhores, simplesmente o item 2 do artigo 1º, o dossiê de elaboração sobre as vítimas de violência atendidas pelas políticas públicas sobre insurgentes do Estado de São Paulo. Para os fins dessa lei, deverá ser considerada a identidade de gênero autodeclarada. Para fins dessa lei, será considerada a identidade de gênero autodeclarada. Esse é o problema do senhor Douglas Garcia, esse é o problema da senhora Letícia Aguiar, esse é o problema desse parlamento, esse é o problema do debate dessa votação. Nós estamos aqui segurando uma importante votação acerca da violência da mulher, porque nós temos dificuldade de respeitar as pessoas, de respeitar a identidade de gêneros delas. Nós temos aqui nessa casa, explicitamente, pessoas que têm dificuldade de aceitar mulheres e homens trans. É disso que se trata e a gente tem que falar explicitamente disso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que dizer que o recado foi dado. Numa votação histórica, o Conselho de Ética dessa casa sinalizou que nós não vamos admitir que essa tribuna se torne palco de mais violências, que nós não vamos permitir que saiam das catapumbas da história violências como essa, transfobias como essas. Do mais, me admira muito o esforço em combater um projeto que quer compilar e trazer à luz os dados sobre a violência contra a mulher.
pessoas à direita, à esquerda, policiais, cidadãos, mulheres, mães, pais, etc. Todos nós dizemos aqui permanentemente que nós somos contra todos os tipos de violência. Mas para combatê-las, a gente precisa muito mais do que arma e de que um policiamento na rua. A gente precisa de organização, de política pública e de inteligência. E para poder elaborar essa inteligência, a gente precisa enxergar os números. A gente precisa saber quando e por que ocorrem violências domésticas, quando e por que ocorrem violências contra as mulheres, quando e por que acontece violência contra os negros, para a gente entender qual é a causa da violência, qual é o fator que gera tal coisa. E a gente só vai conseguir se a gente não tiver medo de se debruçar sobre os dados. Mas parece que a ciência aqui também é usada de forma contraditória, de forma que mais convém às pessoas, tanto que a gente assistiu hoje uma triste fala de dizer que mulher é mulher, homem é homem. Eu também concordo, mas eu acho que a gente tem que ouvir o que as pessoas dizem de si mesmo. Tanto é que ontem, Douglas subiu aqui nessa tribuna e disse: respeitem o meu lugar de fala, e eu posso sim falar sobre um projeto de mulher. Aí eu fui conversar com ele e falei assim: mas qual que é a sua identidade de gênero? Porque o senhor tinha dito até então que era gay. E aí agora a gente precisa entender a sua identidade de gênero para ela poder ser respeitada. Então, homem é homem, mulher é mulher, e a gente tem que respeitar, e quem diz o que é cada um, conforme entende. Isa? Eu acho importante que vocês estejam conversando e negociando, mas como a negociação está quente aí na frente, etc., eu só quero saber se vocês chegaram a um consenso, se eu sigo a minha fala, se eu dou por encerrado, se vamos mesmo continuar. Tá bom. Não, eu encerro por aqui, então. Está suspenso nossos trabalhos por 2 minutos. Trabalhos suspensos aqui no plenário Juscelino Kubitschek por 2 minutos por determinação do presidente. Você acompanha a programação da TV Lesp. Você acompanha a sessão ordinária desta quarta-feira, 28 de agosto. Foi suspenso os trabalhos por 2 minutos. Por determinação do presidente, há uma negociação entre os parlamentares. O processo em votação é o 113 de 2019, da deputada Isa Pena, que cria o dossiê Mulher Paulista. Esse é o projeto que estava sendo colocado em pauta e foram encaminhados. Alguns deputados subiram à tribuna para fazer os seus encaminhamentos. Projeto de lei que está na pauta para requerimento de urgência, ou seja, para que ele passe na frente de outros projetos e possa ser votado aqui em plenário. Projeto que cria o dossiê Mulher Paulista.
Você acompanha a transmissão ao vivo do plenário Juscelino Kubitschek da sessão ordinária desta quarta-feira, 28 de agosto. Em votação aqui o projeto 113 de 2019. Esse projeto é de autoria da deputada Isa Pena, do PSOL. Projeto que propõe a criação do dossiê Mulher Paulista, que propõe a elaboração de estatísticas periódicas sobre mulheres vítimas de violência atendidas pelas políticas públicas no governo do Estado de São Paulo. Projeto justamente para que se elabore Reaberta a políticas sessão. públicas. Pela ordem, deputada Pela ordem, Mônica. Peço o levantamento da presente sessão. Pergunta aos líderes presentes no plenário se concordam com o levantamento da presente sessão, havendo anuência dos líderes. Senhoras, havendo acordo de liderança, a presidência, antes de dar por levantado nossos trabalhos, convoca a Vossa Excelência para a sessão ordinária de amanhã, hora regimental, com a mesma ordem do dia de hoje. Lembrando-os ainda da sessão extraordinária a realizar-se hoje às 19 horas. Está levantada a sessão. Trabalhos encerrados aqui no plenário Juscelino Kubitschek, que voltam às 7 horas da noite na sessão extraordinária. Você segue com a programação da TV Alesp.